Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast. Hoje vamos conversar sobre o capítulo 10, o último capítulo de Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. E esse capítulo é muito especial. Ele fecha uma história de dor, memória, reconstrução e força. Então senta com a gente, respira fundo e vamos juntos. Então, o capítulo 10, assim como os outros capítulos do livro, ele também começa com um provérbio africano. E o do capítulo 10 é: Exu matou um pássaro ontem com a pedra que jogou hoje. Essa frase, já anuncia o tom do final. Concorda, Ana? Assim, o encontro entre passado e presente, mostrando que as consequências, elas chegam, mesmo que demore, mas um dia ela chega. Então, tudo isso que quem deve viveu vai ser refletido nesse capítulo, Tudo que já passou, tudo que ela vivenciou durante todo o decorrer da obra. Sim, então o primeiro tópico do capítulo, que ela contextualiza como recomeço cotidiano, é o ponto da vida dela que ela vai falar de uma felicidade diferente, Ana? Uma paz silenciosa. Sim. E ela menciona que permanece viúva, Ela ainda está viúva, mas por escolha e respeito ao que viveu, Ela deixa claro que ela está sem ninguém, não está comprometida com ninguém, mas por uma escolha, E respeitando tudo que ela viveu até chegar nesse tal recomeço. E é bonito porque ela descreve o cotidiano, com muito cuidado, com quem percebe o valor nas pequenas coisas, depois de ter enfrentado muita violência, muita batalha e muita perda, porque ela acabou perdendo o filho, acabou perdendo também muitos amigos. E nós podemos perceber também que dá pra gente perceber que ela reconstruiu vínculos, Ela perdeu muitas pessoas durante todo o decorrer da obra, ela perde meio que toda uma vivência de percas, de perdas. Isso. Mas ela consegue reconstruir vínculos com vizinhos, com a comunidade que ela tá lá, com a sua comunidade, na verdade, até com o padre, Então ela consegue meio que recriar vínculos, com outras pessoas. E ela valoriza bastante essa questão de amizade, é tanto que a casa dela é sempre cheia de gente, de amigos, dos padres, de visitas. Mostra que ela, mesmo com tantas uma vida marcada por perdas, ela consegue ainda ter esse vínculo, com as pessoas. Ela não vira uma pessoa solitária, ela procura sempre estar vinculada a alguém. E aí entramos na questão da escrita do testemunho. Nossa, que bonito, esse tópico. Verdade. É um tópico assim muito marcante, que ela vai escrever o testemunho dela, tudo que ela já vivenciou. É um tópico que eu achei o tópico mais marcante até emocionante, verdade. Porque nós que acompanhamos toda a trajetória da Kendé, a gente ter esse tópico para ela, desabafar sobre tudo que ela viveu. E como ela fala muito, ela descreve muito, a gente acaba se apegando à história dela. Com certeza. E nesse capítulo ela fala também da importância de registrar as memórias, Que ela tem tantas memórias, ela é tão rica em memórias, e é importante ter o registro, de tudo que ela viveu. E é muito interessante porque ela detalha tudo muito bem. Apesar da idade dela, ela descreve por onde passou, as características das pessoas, ainda lembra muito disso. Que não é só desabafo, é uma missão, Ela dita a história para que seja preservada, para que alguém escute o que tantas vezes é silenciado, foi silenciado, A escravidão acabou sendo muito silenciada, e ela deixa dito isso para que não seja tão silenciado, que acabe sendo preservado. Verdade. Tudo que eles viveram. É como se ela tivesse uma necessidade de escrever. Ela fala que precisa escrever. Aquilo que ela viveu precisava estar no papel, mesmo que não fosse lido, mas ela tinha a esperança de ser lido, seja por qualquer pessoa. Alguém precisava ler, Sim. Era importante que alguém fizesse a leitura. Para não ser apagado da história, Precisa existir no papel para que não seja apagado da história. Verdade. Ei, Ana, é importante lembrar de deixar claro ao público, que
os tópicos estão sendo nomeados através da nossa própria seleção. Isso. Após ler o livro. A gente ia lendo e selecionando alguns tópicos que a gente achava importante. Intitulando cada um deles de acordo com a nossa interpretação, né? Para fazer realmente abordar para vocês, nosso público, uma interpretação realmente nossa, né? De tudo que aconteceu e para o público não chegar a confundir com os tópicos que tem no próprio livro. Certo. E aí nós vamos chegar na parte, digamos, final do livro, né? Que ela vai falar da travessia que ela fez, né? Da África para o Brasil. Já sabendo, talvez, que não ia sobreviver, né? Ela tinha esse medo. É tanto que os filhos e os amigos aconselham a ela que ela já tem uma certa idade, que ela não suportaria a viagem, mas mesmo assim ela decide que quer sim voltar para o Brasil. E o A do Brasil, né? A última bênção que ela imagina oferecer, né? Esse apego com o Brasil. Será que a gente pode dizer que ela se apegou ao Brasil? Eu acredito que sim. Porque, apesar dela ter saído do Brasil, mas ela ainda cultiva muito os costumes. Então, eu acho que... E ela foi muito nova, né, para o Brasil. Então, ela foi com, 8 anos. Então, ela se apegou muito ao Brasil. Ela foi criada, ela cresceu no Brasil. Acaba que se acostuma. É como uma criança que sai da sua cidade muito cedo, né? Ela acaba se acostumando a outra cidade, né? Ela praticamente viveu toda uma grande parte da vida dela lá, ela se apaixonou lá. Verdade. Ela voltou para a África, eu acho que ela tinha 30 e poucos anos, eu não lembro exatamente a idade que ela tinha, mas 30 anos é muita coisa vivendo num país. Então ela se apegou aos costumes, às pessoas, até a própria cidade que ela vivia, que era São Salvador. E é uma despedida serena, a gente não pode nem dizer que é um final feliz, né? Mas é um final pleno, consciente, digno. Sim. Feliz é muito forte. É verdade. Feliz, não é feliz não. Ela perdeu muita gente, né? Ela se sente muito triste no final. Ela perdeu a melhor amiga dela, que era a Sinhazinha, que ela ainda chamava de Sinhazinha, né? E ela fala que depois disso ela não consegue mais conversar com alguém. Como ela conversava, ela não consegue se abrir da forma que ela se abria para a Sinhazinha. Mesmo para as pessoas que estavam próximas a ela, como a filha dela, a Maria Clara, ela não consegue se abrir da mesma forma. Então ela sente muito isso, sente muita falta. Porque é um livro, né? Vamos falar do capítulo, mas cabe falar da importância dos outros, né? Dos outros capítulos. Ela viveu muita coisa para um ser humano só, né? Ela carregou muita bagagem sozinha. Principalmente na infância, né? Ela engravidou na infância do primeiro filho dela. E não foi um tal como a gente sonha, Não foi algo romântico, né? Foi algo forçado. Então, ela carregou muito peso, ela perdeu o filho também, né? Então, 2 filhos, na verdade, né? Ela perdeu um que acabou falecendo e outro que acabou sendo vendido pelo próprio pai e acabou desaparecendo. É tanto que, nesse final, ela fala que, ao voltar para o Brasil, ela manda buscar algumas coisas no escritório dela, acho que é Casas Bahias. Não, é Casas da Bahia. E ela fala que no baú tem 3 cartas que não foram abertas. E nessas cartas são de um advogado do marido da Sinhazinha, que ele conseguiu encontrar o filho dela. Ele conseguiu encontrar, só que ela fala que houve muitos desencontros. Ela até tenta procurar ele, mas acaba desencontrando. É um capítulo sobre recomeçar, né? A gente pode definir que ela recomeçou outra vez. Outra vez. Então, milhares de vezes, pra mim, houve recomeço da parte dela. Sim. Sempre é um recomeçar. Por mais que seja o último capítulo, mas eu ainda acredito que pode ser denominado como um recomeço. Ela está recomeçando mesmo depois do irreparável, depois de tudo que ela viveu, desde lá do começo da história dela, né? Sempre foi esse recomeço. Então ela vai mostrar, o capítulo mostra que a vida não volta a ser o que era, mas que nós podemos seguir em outras direções. Não tem como voltar ao passado, mas eu posso tentar fazer o melhor daqui para frente. E recomeçando e tentando, né? E a escrita, né, dela vira justiça. Ela registra a sua vida para que não se perca, é como a gente estava até falando,
nunca ninguém esquecer, né? Porque isso é uma coisa que não pode ser esquecido, o que ela viveu não pode ser apagado. É tanto que depois de ela perder a visão, ela pede para amiga dela continuar escrevendo a história dela, porque ela quer que aquilo ali, aquilo que ela escreveu e que deu continuidade com a escrita da amiga dela, que seja visto, que seja lido por alguém. Ela tem essa esperança de ser lido por alguém. Até porque ela também faz isso pro filho dela, né? Para que saiba quem ela foi. E que entenda tudo que aconteceu na vida dela, o porquê desse desencontro deles, que ela meio que se culpa por isso, mas ela tenta de certa forma explicar para ele através de contar a trajetória dela. E aquele, até mesmo o sincretismo religioso, né? Não é um detalhe. É a base da resistência cultural dela, né? Como ela tenta carregar a sua origem mesmo em terras estrangeiras. Ela tenta carregar tudo que aconteceu, tudo que ela tem, mesmo ela estando em terras estrangeiras. Não é a terra dela, mas eu estou carregando algo da minha cultura, né? Cultural. Uma sessão de permanecimento, né? Isso. O capítulo ele traz uma imagem muito forte, né? E da travessia final, porque a narradora ela imagina subir ao convés para sentir o último ar do Brasil, e isso diz muito sobre o pertencimento e a despedida. Ela acha pertencente ao Brasil, né? Ela tem a independência do Brasil. Sim. Não é independência, é um apego, digamos assim. E é tanto que depois que ela perdeu os 2 netos dela, ela fala que ela entende como a Sinhazinha se sentiu depois da perda do marido, que ela fala que ela sente que ela já está perto de ir, né, de acabar a trajetória dela. E ela decide, ela sente, ela acho que ela precisa ir para o Brasil para meio que sentir pelo menos o ar, pisar no chão antes de partir. Então, até digo a você, Ana, né, te convido a pensar. Né? O que será que significa reconstruir a própria vida depois de tanta violência? Será que se nós fôssemos a quem der, nós teríamos força para tentar nos reinventar, recomeçar tantas vezes, né? Após a perda da mãe, perdeu a mãe, perdeu a avó, perdeu a irmã, o irmão, tantas e tantas perdas, e ela sempre criou forças, né, para recomeçar. Apesar de tudo, ela sempre estava recomeçando, né? Mesmo quando tudo dava errado, ela batia a poeira, levantava e seguia em frente. Ela tinha muita força. Ela queria muito tornar a vida dela algo bom, porque ela foi escravizada no início do livro, né? Então, no final, ela deseja um fim mais tranquilo. Uhum. E até essa questão da memória, né? Ela usa a memória, a fé, a cultura como uma forma de resistência, de lutar, de escudo, né? De escudo, de ajuda, de consolo, né, para tentar seguir. E o capítulo 10, né, como já foi dito, o último capítulo do livro, ele encerra não como é que eu posso dizer? Ele funciona como um espelho de todo o livro, né? Ele encerra, mas ele também está amarrando a trajetória inteira da narradora. Né, com as memórias, é o último capítulo, mas ele encerra com chave de ouro, amarrando tudo que ela viveu ao decorrer de todos os outros capítulos que antecederam. Sim, é como se ela falasse, né, eu passei por tudo isso e tudo isso precisa ser lembrado. Isso tem que ser lembrado, né? Sim. E a gente termina o livro sentindo como se ela tivesse conseguido transformar a dor em testemunho, porque ela testemunha tudo isso desde o início da sua, quando ela chegou no Brasil como escrava, mas ela termina em Lagos, ela sai de Lagos, ela já tem a casa própria, ela tem uma renda muito boa, ela deixa os filhos muito bem assistidos. Digamos que sim. Então ela consegue, né? Digamos que poderia ser denominado como final feliz. De certo modo, eu acredito que sim, porque apesar de todas as dores que ela sentiu, ela viveu uma vida muito feliz em Lagos.
E apesar dela sentir que falhou com um dos filhos dela, né, que é o que ela está procurando, os ibijis dela, que são os gêmeos, ela criou eles muito bem, ela deu muitas oportunidades para eles. Eles foram estudar fora, a Maria Clara, ela se tornou professora, ela ensina. O João, ele se torna meio que um fazendeiro, no final ele já quer usar uma fazenda dele para fazer plantio de cacau. Então eles foram criados muito bem e tiveram as oportunidades que ela queria dar para os outros filhos dela. Bom, e assim chega ao fim, né, o nosso episódio sobre o último capítulo de Defeito de Cor. Esse livro que tantas e tantas vezes foi um embaralho, digamos assim, um misto de emoções no meu estômago, na minha cabeça, em tudo, né? Pela forma como ela descreve tudo. Então, assim, não é à toa que a Ana Maria Gonçalves, né, já chegou onde ela chegou com esse livro, porque que livro, gente. Então, vocês precisam ler, né? É grande, mas vocês precisam realizar essa leitura. Obrigada, né, por nos ouvir. E se você gostou, acompanha e compartilhe o nosso episódio do nosso podcast e acompanhe nossos próximos episódios. Quem sabe por aí pela frente. E eu indico muito vocês lerem a obra, que nem a Carla já falou, ela é um pouco extensa, mas vale super a pena. Ela é muito rica. E é isso, gente. Obrigada. Tchau. Tchau.